Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu vou falar sobre o Jesus histórico é um nada. Gente, não existe Jesus histórico, nunca existiu. Se tivéssemos provas, eu até apresentaria. O que você tem são pessoas que tentam defender essa bobagem, essa fantasia. Não, Fábio, fantasia é o Jesus mítico, o Jesus histórico também. Mas eu vou falar algumas coisas aqui, não vou mostrar tantas. Não vou mostrar livros, vou citar algumas coisas históricas, sim, e você pode confirmar como estudando, lendo livros, mas eu não vou colocar nada da minha cabeça, mas eu vou falar de forma informal, tudo bem? Então, mas Jesus nunca existiu. Olha só, vamos ver a citação da Karen Armstrong no livro dela. Agora eu só não lembro qual foi o livro que ela escreveu isso aqui, mas está no livro dela. Depois vocês procurem aí. Não sei se é sobre Jerusalém, é um desses aí que ela escreveu. Agora eu citei, eu acabei de esquecer na hora que eu fiz a escrita do trecho, esqueci de colocar o livro, mas não importa. Olha só o que ela fala. Houve interessantes tentativas de descobrir a personalidade do Jesus histórico, projeto que se tornou uma espécie de indústria erudita. Mas o fato é que o único Jesus que realmente conhecemos é aquele descrito no Novo Testamento. Como é que é? Mas o fato é que o único Jesus que realmente conhecemos é aquele descrito no Novo Testamento, que não estava interessado em história cientificamente objetiva. Não há outros relatos contemporâneos de sua missão e morte. Karen Armstrong. Bom, o que acontece? Alguns autores, eu falo historiadores, autores, no caso do Bart Ehrman, ele não é historiador, ele é teólogo. Alguns, até historiadores também, mas alguns historiadores, teólogos, e no caso do teólogo Bart Ehrman, ele tenta falar o quê? Ele defende uma coisa, ele defende que o Jesus histórico tenha existido. Ele vai muito bem quando ele vai colocar as discrepâncias da Bíblia, do Novo Testamento, ele vai muito bem. Agora, ele erra feio quando ele vai tentar defender o tal Jesus histórico. E o que ele faz? Geralmente eles recorrem ao quê? Ao Novo Testamento. E o Novo Testamento só mostra um Jesus mítico. Alguém vai dizer assim, não, mas está no Alcorão também. O Alcorão é plágio da Bíblia. Tanto do Antigo, tanto do Novo Testamento. Que foi um plágio muito mal feito. É outro livro fantasioso, então não vale. Então, para você recorrer ao Jesus histórico, você tem que ir ao Novo Testamento. E olha como os caras fazem. Olha como é que eles fazem o malabarismo deles. Eles dizem o seguinte, não, houve um Jesus histórico, mas ele não era conhecido. E ele era analfabeto. Ah, ele era analfabeto? Ele não era conhecido. E vocês usam o quê? Para poder defender que não existiu um Jesus mítico. Ali eles colocam de forma fantasiosa que ele fez milagres. Mas ele realmente existiu, só que ele não fez milagres. Mas ali descreve a vida dele. É mesmo? E eles falam, não, é que ele não era popular, ele era desconhecido e ele era analfabeto. Gente, entra em contradição. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, dentro da própria Bíblia, o que acontece, gente. Tudo bem? Não vou ler muita coisa, não. Só vou ler o Evangelho de Lucas. Você pode ver outras coisas também nos outros evangelhos. Mas eu vou ler 2 versículos aqui, 2 partes, 2 trechos no Evangelho de Lucas, para você ver que, se eles querem recorrer ao Novo Testamento para defender o Jesus histórico, então eles estão dando um tiro no próprio pé. E tiro de bazuca ainda, gente. Vamos lá, gente. Olha só. Eles dizem o seguinte, que o tal Jesus, ele era analfabeto. Para defender a existência do Jesus histórico, eles recorrem ao quê? Os evangelhos. E vamos ver aqui, eles falam que Jesus era analfabeto. Aí você vai nos evangelhos, mostra coisa diferente. Vamos pegar aqui Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante. Olha só.
E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Peraí, analfabeto não lê. Só se for analfabeto funcional, tudo bem, mas eles dizem que ele era analfabeto, ou seja, um analfabeto que não lia nada. Um analfabeto total, um analfabeto absoluto. Se ele é um analfabeto, como é que ele vai ler? Viu que isso não bate? Como é que essas desculpas para defender... Porque hoje, gente, as pessoas defendem o Jesus histórico apenas para ter popularidade. Porque sabe, muita gente às vezes é cética. Mas ele sabe que se não defender o Jesus histórico, ele não vende nada. Ele só separa o Jesus mítico do Jesus histórico. Mas o Jesus histórico é igual ao mítico. Nunca existiu. Olha só. Se ele era analfabeto, como é que ele vai levar para ler? O milagre divino? Por favor, né? Então ele deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, ou seja, ele levantou-se para ler aqui, ó, e depois ele devolveu e todos estavam com os olhos nele. Bom, se as pessoas recorrem aos evangelhos para dizer que Jesus ele era um analfabeto, então entra em contradição. E claro, em vários outros evangelhos, eu vou mostrar aqui, você pode ver que ele fala, está escrito, porque ele conhecia a escrita. Porque o judeu, principalmente o homem, ele é levado para as sinagogas, o quê? Para poder estudar. Dificilmente isso vai acontecer. Pode ele não ter uma formação rabínica, que é diferente. É diferente. Mas o judeu ele é levado, sim, para... Principalmente no primeiro século, gente. Se ele tivesse existido algum Jesus, e como é que ele vai ler se ele é analfabeto? Milagre divino? Tá, vamos ao outro aqui, ó. As pessoas falam que, mas ele não era conhecido. É mesmo. É mesmo. Claro, os cristãos, eles tinham um número pequeno. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas vamos pegar no próprio Evangelho de Lucas, agora no capítulo 14, o versículo 25 apenas. Grandes multidões. Olha, que tem até uma redundância aqui, né? Grandes multidões. Porque é o seguinte, você pode ter uma multidão e várias multidões. Não é uma multidão apenas, não. Várias. Tem até uma redundância aqui. Grande é um pleonasmo, né? Grandes multidões. Ou acompanhavam várias multidões. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim... E aí vai o discurso. Se você pegar todos os evangelhos, você vai ver que as multidões acompanhavam. Muito bem. Isso aqui você mostra o quê? Que não há nenhum Jesus histórico. Por quê? Se você pegar os historiadores da época, nenhum faz citação a ele. Mas tem Flávio Joséfo. Nunca fez. Foi interpolação. Você só vai ver a partir do quarto século. Tanto que os apologistas nunca usaram. Do segundo século não usam. Do terceiro século não usa o tal testemunho flaviano. Outra coisa. Filon de Alexandria, que é um historiador judeu, muito interessado também na cultura judaica. Ele nasceu aproximadamente no ano 25 antes da Era Comum e morreu aí, alguns vão divergir, entre 45 da Era Comum a 50 da Era Comum. Então, se Jesus tivesse existido, esse historiador, principalmente Filon de Alexandria, Flávio Joséfo e outros, teriam falado sobre Jesus, mas não falam. Agora, o Filon de Alexandria, o irmão dele, Alexandre, ele era o quê? Governador do porto de Alexandria. E também amigo de Herodes, não sei se era o Agripa ou Antipas, do Agripa, Herodes Agripa. Acho que era do Agripa primeiro, se não me engano. Ele era amigo do Herodes Agripa. O irmão de Filon. E não fala nada de Jesus. Outra coisa, o sobrinho dele, Tibério, ele era o quê? Procurador da Judéia. Procurador romano na Judéia. Se tivesse feito alguma coisa, esse
historiador teria falado sobre ele, mas não fala. Por quê? Porque aquilo que eu falei, houve interessantes, como a Karen Armstrong afirma aqui, houve interessantes tentativas de descobrir a personalidade do Jesus histórico, projeto que se tornou uma espécie de indústria erudita. Mas o fato é que o único Jesus que realmente conhecemos é aquele descrito no Novo Testamento, ou seja, o mítico. E ele não é Jesus histórico. E o Jesus mítico é um Jesus fantasioso, ou seja, nunca existiu, tá? Ou seja, aí fala aqui, ó, é aquele descrito no Novo Testamento que não estava interessado em história cientificamente objetiva. Não há outros contemporâneos de sua missão e morte. Lembrando, gente, essa Karen Armstrong, ela foi freira, tá? Ela conhece muito bem. Eu coloquei a frase aqui de novo na tela para vocês entenderem. Então, quando os caras falam, não, houve um Jesus histórico, mas ele não era conhecido, é mesmo. E só que nós temos que recorrer ao Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento diz que ele era conhecido. As multidões, não diz nem que uma multidão, as multidões iam com ele. Eu só li só 2, 3, você pode pegar, coloca lá multidões e bota relacionado a Jesus, você vai procurar em qualquer Bíblia, você vai ver que várias vezes ele estava acompanhado por multidões. Outra coisa, ele era analfabeto. Era analfabeto? Então por que é que ele fazia citação? Está escrito tal, tal, tal. E eu só li uma parte mostrando que ele leu ali o livro de Isaías, o rolo. Ora, cadê a prova disso, que ele era analfabeto? Agora, gente, lembrando, a primeira perseguição mesmo que houve foi no Edito de Décio, no ano 250. Por quê? Porque esse imperador, ele mandou que os povos do império, para poder o quê? Unificar, sacrificasse aos deuses e ao imperador. O politeísta não tinha nenhum problema com isso. Só que eles sabiam que existia um povo monoteísta, que era o povo judeu. Então ele isentou esse povo de sacrificar. Agora, por que os cristãos não foram isentos? Porque eles eram um número tão pequeno, que não eram considerados uma religião. Então você vai pegar a história e você vai ver que aquilo que as pessoas afirmam para defender um tal Jesus histórico, ou defender que o cristianismo era enorme, que ele foi perseguido. Teve perseguições, mas foram poucas. A primeira que teve foi no ano 250 da Era Comum. Por quê? Porque eles eram extremamente pequenos, um número pequeno. Então eles não foram perseguidos. Foi porque eles ficaram de fora, porque eles não eram considerados uma religião. Aí, os cristãos que se recusaram a sacrificar, como qualquer pessoa, exceto os judeus, que ficaram isentos, foram perseguidos. Então você vai para a história, eu estou falando aqui, você pode pesquisar e ver que eu não estou mentindo. Você vai para a história, você vai ver que não bate com aquilo que o pessoal fala. Por quê? Porque uma coisa é teologia, gente, outra coisa é história. É história. Aí você vai confirmar como fonte primária, porque quando nós dizemos que a Bíblia pode ser uma fonte primária, não é que ela seja um livro inspirado, seja um livro infalível, e seja um livro de história. Não, mas nós vamos ver se tem aqueles elementos ali, ele tem correspondentes históricos. E aí a gente vai correlacionar e ver o que a história apresenta e o que não. Podemos ver. Exemplos. A matança dos inocentes. Nunca aconteceu. Você quer ver um outro exemplo? Não está nem no Novo Testamento, está lá no Antigo. A tal conversão da nação assíria, da cidade de Nínive, que o Jonas pregou e aí o povo se arrependeu. Isso não está na história. Uma coisa é teologia, gente. Outra coisa é história. O tal censo, que todo mundo era obrigado, aquilo ali aconteceu, mas era um censo local. Não um censo onde o José tinha que ir com Maria. Por quê? Porque na história bíblica, eles tinham que colocar o quê? Jesus nascendo em Belém. Só que o censo ele podia ser realizado, não precisava ir a família, apenas o chefe de família. E não tinha que ser na cidade de origem, tinha que ser na cidade onde ele vivia. Ou a mais próxima, se não tivesse o local para fazer o censo. E o que teve um censo depois, foi o de Quirino, se eu não me engano, que foi bem depois daquilo que apresenta na Bíblia. Então você vai pegar a história, não bate. Então não fica com raiva de mim não. Jesus nunca existiu.
Jesus histórico é uma lenda. E você aí, meu amigo, tem gente que apenas defende por quê? Porque sabe que vai ter público. Mas você pega uma coisa, se eles falassem, se eles apenas divergissem da ideia, não. O problema das pessoas que defendem o Jesus histórico é que eles querem esculachar aquelas pessoas que não concordam com eles. Aí falam, não, isso é terraplanismo histórico. Não, terraplanismo histórico é quem defende esse cara. É quem defende esse Jesus histórico, porque não existe, não há outros relatos contemporâneos de sua missão e morte. O único que nós conhecemos é o quê? É o descrito no Novo Testamento. Não, mas Joséfo não cita Jesus. Aquilo é uma interpolação. É um acréscimo. Não existe, não tem. Não tem. Mas Plínio Jovem, Caio Suetônio, falaram de cristãos, porque existiram várias pessoas que se intitularam Messias, ou grupos que intitularam personalidades como Messias. Cristo é a tradução de Messias, ou Mashiach, que no grego é Christos, e que traduzido para o português é ungido, é a mesma coisa. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Então para. Então Jesus histórico nunca existiu, nem Jesus mítico. E se ele não existiu, não veio, não foi a uma cruz, não morreu, não ressuscitou, não foi ao céu e também não vai voltar. Gente, eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo sobre a farsa do arrebatamento. Porque na verdade não existe o arrebatamento, existe o arrebentamento, que vai arrebentar a sua cognição, é acreditar nessa fantasia, que é uma fantasia. Então eu vou fazer esse vídeo, aguarde. Mas vou parar por aqui, só isso aqui já basta. Lembrando que se você me trouxer alguma coisa, algum historiador mostrando realmente, sem ser passagem do Novo Testamento, aí você vai poder dizer, opa, não, estava errado, existiu um Jesus histórico, porque nunca existiu. As afirmações que esses caras fazem, é o que está na Bíblia, mas tem que recorrer ao Novo Testamento, então vamos ler o que está ali. E o que eles afirmam é diferente. Ora, se o Jesus que eles falam, o Jesus histórico, é o que está no Novo Testamento, sem milagres, mas as características dele é o quê? Que eles apresentam que é um Jesus que era analfabeto e que não era conhecido, então no Novo Testamento a gente tem que levar em conta as passagens que falam apenas dos aspectos humanos, tudo bem. Só que ele era conhecido e sabia ler. Então ele tem contradição. Algo que tem contradição não pode ser verdadeiro, logo Jesus nunca existiu. Então, gente, eu vou parar por aqui, vou deixar o clube de membros para vocês conhecerem. Quem quiser fazer parte, faça parte. Lembrando que precisamos de ajuda sim. Você que quer ajudar, precisamos de uma câmera melhor, um computador melhor, um microfone bom, tá? Esse microfone aqui foi recurso do YouTube, mas eu preciso de um melhor, então ajude com a Chave Pix, ajude com o clube de membros, compartilhe, comente, assista todo o vídeo. Outra coisa, você que é inscrito, traga outras pessoas para se inscrever. Gente, o nosso trabalho aqui é de ensino, mas eu falo de uma maneira informal, de uma maneira que todo mundo pode entender. Tanto o acadêmico, uma pessoa que tem um pós-doutorado, quanto a pessoa analfabeta vai entender o que eu estou falando aqui. Eu tenho formação? Tenho. Sei fazer um vídeo, sei elaborar uma apresentação de forma acadêmica, mas não adianta eu falar de forma acadêmica para uma pessoa que não tem esse preparo e que não vai entender. Então, se eu falo de uma maneira simples, então a pessoa que tem o preparo vai entender, embora queira algo acadêmico, mas vai entender o que eu estou falando, e a pessoa também que não tem muito estudo vai entender. Por quê? Porque eu sou melhor do que alguém? Não. Mas se eu posso adaptar a minha linguagem para que a pessoa que tem menos estudo do que eu possa entender, eu vou fazer isso. Por quê? Porque o conhecimento ele tem que ser disponível a todos. E aí sim, depois você, com conhecimento, pode se aprofundar, se aperfeiçoar e estudar. Tranquilo? Então agora sim, grande abraço a todos. Sucesso, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu, até a próxima e tchau, tchau. Os cristãos esperam Jesus voltar, dizem que ele vai voltar e ele nunca volta. Sabe por quê? Porque quando ele morreu e subiu para o céu, provavelmente ele deve estar preso à órbita de algum planeta pela força gravitacional. E agora está lá, rodando. Sabe Deus até quando? Vai voltar nunca.